Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui para mais um vídeo, pessoal, sobre carreiras de DBA. Essa guia completa de iniciantes, essa série de vídeos que eu estou passando para vocês, onde eu falo um pouquinho sobre carreira, também sobre tecnologias de banco de dados, introduzindo para vocês aí vários conceitos sobre essas duas áreas. Então, pessoal, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse é o nosso ritual padrão aqui do início de qualquer vídeo. Peço a força de vocês e colaboração para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando especificamente sobre bancos de dados on-premise, as 5 principais características de um banco de dados que é on-premise, tá? Essa aqui é uma característica de banco de dados que estão ali locais, né, dentro da própria organização. A gente vai estar passando aí por algumas características que definem muito bem esse tipo de banco de dados, né, essa arquitetura de banco de dados, um banco de dados on-premise, tá? Pessoal, lembrando novamente que eu estou agora com a minha comunidade DBA CDN. Se você tem interesse em se tornar um DBA Oracle Júnior ou tirar a certificação Oracle do 9COCP, tem um link na descrição deste vídeo com um formulário para dar acesso para que você vai preencher e eu vou estar entrando em contato com você para você passar as informações para você ter acesso à minha comunidade DBA CDN, que é a comunidade onde eu estou fazendo esse trabalho de formação e de certificação também. Então, se você tem interesse, preencha esse link na descrição. Bom, pessoal, antes de a gente falar aqui das 5 principais características, né, dos bancos de dados on-premise, vamos aqui para uma definição, né, uma definição bem sucinta sobre o que é um banco de dados on-premise, para vocês entenderem e ficar claro para vocês, né, o que é isso. Então vamos lá, né? O banco de dados on-premise refere-se a um sistema de gerenciamento de banco de dados que é instalado e executado localmente, essa é uma palavra importante, tá? Em servidores e infraestrutura própria de uma organização, em vez de ser hospedado em nuvem ou em um servidor remoto. Então, as palavras-chave aqui, executado localmente em servidores e infraestrutura própria da organização. Ou seja, digamos assim, está sendo armazenado em recursos, né, de infraestrutura em casa, digamos assim, né, da organização. Tudo que a organização oferta para que o banco de dados fique disponível está lá dentro da própria organização. Então, essa é uma diferenciação muito importante, porque, né, essa definição do on-premise é justamente essa. O banco de dados está local em infraestrutura que está dentro da própria organização, tá? Então, essa é a principal, né, definição, característica de um banco de dados on-premise, estar local dentro da própria organização. Bom, pessoal, agora que nós definimos, né, o que é um banco de dados on-premise, vamos agora de fato aqui para as 5 características que eu estou trazendo para vocês, tá? E a primeira delas, pessoal, é localização física. É justamente isso que a gente acabou de falar da definição. Vamos entender aqui, O banco de dados on-premise é armazenado nos servidores locais da organização, o que proporciona maior controle e segurança sobre os dados. Então, a primeira característica é que esse banco de dados ele é local, né? Ele está dentro ali fisicamente dentro do próprio estabelecimento de onde está a localização, né? Independente de onde a organização está. Então, essa é a localização física dele, ele estar ali dentro da própria organização. Então, essa é a principal característica do banco de dados on-premise, é estar fisicamente de onde está localizado a organização, tá? E aí eu estou falando de localização geográfica mesmo, tá, pessoal? Pode ser que a organização tenha várias sedes, mas vai estar ali, digamos, na matriz, o banco de dados vai estar na matriz, as sedes vão ali fechar uma VPN, provavelmente, através da rede, para se comunicar com o banco de dados na matriz, mas ele vai estar fisicamente em um local específico, dentro da própria organização, tá? A segunda característica que eu trago aqui para vocês, pessoal, é controle total. A organização ela tem um controle total sobre o ambiente do banco de dados, incluindo hardware, software, configurações e políticas de segurança, tá bom? Então, fica totalmente a cargo da organização você ter o controle dessa parte de infraestrutura, tá? Desde a instalação física, a energia, segurança, tudo vai ficar de controle da organização, inclusive mão de obra especializada, né? Ele vai ter que estar contratando gente para cuidar de tudo isso, tá?
A parte de infraestrutura ela é bem relevante, porque assim, hardware você vai precisar ficar de olho, porque ele, em algum momento ele vai ficar obsoleto, tá? No sentido que o servidor ele vai ter uma vida útil, né? Ele não vai durar para sempre, tá? Então você vai fazer um planejamento para adquirir um hardware para o banco de dados e já fazer um novo planejamento para que mais para frente você adquira um com potencial computacional maior, tá? Porque fatalmente os dados da organização eles vão crescer e aquele recurso de infraestrutura ele provavelmente não vai conseguir suportar mais aquele volume. Logo, um planejamento a longo prazo vai precisar ser feito, tá? Então isso também fica a cargo da organização. Ter que planejar, né, já a substituição do hardware depois de um período de tempo, tá? E software, configurações de segurança e políticas também de segurança vão ficar tudo a cargo da organização. Então ela vai ter o controle total. Ter esse controle total implica ali em gerenciar tudo, tá? O que dependendo da situação pode ser bom ou ser ruim, né? A organização vai ter que ter mão de obra especializada naqueles recursos que ela tem, tá? Ou alguém que saiba muito de tudo. Então, isso, dependendo da perspectiva, pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma coisa boa. A segurança aqui também vale muito da questão dos dados, né? A empresa fica muito... E também vai de encontro a primeira característica, né? Estar localmente, a organização pode se sentir mais segura em relação ao roubo de dados, né? Os dados estão aqui dentro da minha empresa, então eu me sinto mais seguro em questão da confidencialidade também, tá? Mas toda essa parte de controle total vai ficar a cargo da empresa, da organização, como eu disse, o que pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim, né? E vai depender de como a organização enxerga isso. A terceira característica, pessoal, de banco de dados on-premise é a segurança. Como os dados são armazenados localmente, a segurança pode ser personalizada de acordo com as necessidades da organização, permitindo a implementação de medidas de segurança adicionais, como firewalls, criptografia e sistemas de detecção de invasões. Tá? Então a segurança vai ficar totalmente a cargo da organização também. E a organização vai ter que implementar recursos que evitem esse tipo de problema. Tá? E novamente, a questão da confidencialidade também pode pesar bastante nesse aspecto. Porque a organização pode se sentir mais segura, né, tendo toda a sua infraestrutura ali, seu próprio data center em casa, né, digamos assim. Então, essa parte da segurança ela é um aspecto bem relevante e já se teve muito ali, né, empecilhos em relação, por exemplo, a você migrar para os servidores em nuvem ou para um host remoto, por conta dessa questão da confidencialidade, né, dos dados. Eu não quero que ninguém manipule os dados, e isso de fato acontece, né? Ninguém vai manipular os dados, independente de onde esteja, a não ser a organização, mas isso já foi um empecilho muito grande ali para as empresas irem para outros tipos de lugar, para outros lugares, né? Como a nuvem, por exemplo. Então a segurança vai ficar a cargo também, e é um ponto bem interessante em relação ao aspecto do on-premise. Bom, pessoal, a quarta característica aqui dos bancos de dados on-premise é a latência reduzida. Vamos entender o que é isso aqui, ó. O acesso aos dados é geralmente mais rápido em um banco de dados on-premise devido à proximidade física entre os usuários e os servidores de banco de dados. Tá? Então, geograficamente, quanto mais próximo, menos latência se tem. Isso hoje em dia já não é tanto, né? Isso não é um empecilho, na verdade, né? Mas mesmo estando fisicamente é mais rápido. Apesar de que os provedores de internet hoje estão com bandas largas bem velozes, né? Isso de fato não é um empecilho hoje em dia quando você fala, vou para a nuvem, né? Mas no on-premise, como está tudo local, o banco de dados vai estar na rede, onde o usuário vai estar manipulando os dados, né? Abrindo a aplicação e acessando o banco de dados, é uma latência quase que, né, zero, ínfima. Então essa latência reduzida também é uma característica dos bancos de dados on-premise, tá? O que facilita bastante ali na questão de rede, né? Isso, em teoria, em um banco de dados on-premise não é um gargalo, né? Latência de rede, de comunicação, de transferência de dados, em teoria não é um gargalo. Bom, pessoal, vamos então para a nossa quinta característica de um banco de dados on-premise, que é o acesso offline. Vamos entender o que é isso, né? Em situações em que não há conectividade à internet, um banco de dados on-premise ainda pode ser acessado localmente, permitindo o trabalho contínuo com os dados. Se você tem ali um banco de dados que é remoto, né? Fatalmente você vai precisar ali navegar, passar pela internet para poder acessar esse banco de dados. O que não acontece em um banco de dados local. A rede local ainda vai estar definida, né? E isso vai permitir que os usuários continuem acessando a aplicação e os dados no banco de dados. Então, o acesso offline, né?
ele permite que o trabalho continue, mesmo que não se tenha ali a internet, né, para poder acessar os dados fora daquela rede local, daquela rede que é privada, né? Então, o acesso offline ele é bem interessante nesse aspecto, em relação a que o trabalho continua mesmo se faltar internet. A gente viu aí, né, pessoal, então as 5 características que definem um banco de dados on-premise. Eu quero ressaltar aqui, pessoal, que eu não estou querendo aqui falar se ela é melhor ou melhor que outros tipos, né, que por exemplo a nuvem. Eu só estou trazendo as características que tem desse tipo de arquitetura, né, do banco de dados on-premise. Só estou pontuando aqui 5 características do que é um banco de dados on-premise. Não estou dizendo se ele é melhor ou se é pior que algum outro tipo de composição. Tá? É apenas pontuando com vocês as características de um banco de dados on-premise, beleza? Uma observação importante que eu quero mencionar aqui também, pessoal, que eu até anotei aqui, ó, é importante ressaltar que, embora os bancos de dados on-premise ofereçam controle total, eles também oferecem desafios, como o custo de manutenção, atualização da infraestrutura, necessidade de recursos de TI especializados e potencial limitação em termos de escalabilidade e disponibilidade, comparado a soluções em nuvem, por exemplo. A escolha entre um banco de dados on-premise e uma solução em nuvem depende da necessidade de recursos específicos da sua organização. Então, você tem um controle total, é maravilhoso, só que isso traz alguns desafios, né? Esse custo de manutenção, como eu falei para vocês, lá na parte do hardware, né? Você tem que planejar o hardware mais para frente, porque fatalmente ele vai ficar obsoleto, né? Recursos de TI específicos, né? Pessoas especializadas naqueles produtos que você está adquirindo. Então, se eu adquirir uma nova aplicação, alguma coisa que não tem ninguém na organização da área de TI que manipula, você vai ter que achar alguém que faça aquilo, né? Ou então terceirizar. Então, isso é um desafio também, tá? E limitações em questões de escalabilidade e disponibilidade, né? Não vai ter a elasticidade que se tem na nuvem, por exemplo. Se eu precisar aumentar a CPU da minha máquina, por exemplo, lá da minha máquina de banco de dados. Primeiro, eu vou ter que adquirir a CPU, vou ter que fazer um orçamento para adquirir isso. Se eu tiver o budget, né, tiver o dinheiro para isso, a organização tiver o dinheiro para isso, vou ter que cotar, vai ter que esperar chegar. Quando chegar, tem que planejar, porque eu vou ter que desligar a máquina para inserir a nova CPU, tá? E isso se aplica também para memória e disco. Então, perceba que já é um movimento mais complexo, né, e bem mais desafiador. Então, a decisão entre banco de dados on-premise e na nuvem é uma decisão muito importante para uma organização aí que está querendo melhorar os seus níveis, né, de entrega de trabalho. Bom, pessoal, vimos aí, né, as 5 características que definem, as principais características que definem um banco de dados on-premise. Pontamos vários detalhes, né, tem vários desafios, como vocês perceberam, em relação a isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa decisão. Novamente, pessoal, nosso ritual padrão, se você chegou até aqui no vídeo e não é inscrito, se inscreve aí, me ajuda a fortalecer esse conteúdo. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força de vocês. Novamente também, o link da descrição com o formulário para acesso à comunidade, a minha comunidade DBA CDN, onde eu formo DBAs Oracle Junior e também a certificação Oracle 19C, tá? Se você tiver interesse, preenche lá o formulário. Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.